Olá! Hoje a gente vai explorar um conceito da psicologia que é fascinante, o arquétipo do louco. Mas olha, não como uma figura de tarô ou um personagem, e sim como uma função psicológica essencial que existe dentro da gente. Uma força que impede a nossa vida de estagnar. Sabe aquela sensação de que os dias estão todos iguais, meio previsíveis? De que a vida está só seguindo um roteiro que a gente já conhece de cor? Pois é, esse sentimento de estar preso num ciclo onde a novidade parece que sumiu é algo que muita gente sente. E o que acontece muitas vezes é que o medo do desconhecido, da instabilidade, faz com que a gente se agarre ao que é familiar. Aí, nossa vida interior pode acabar ficando rígida, sabe? Governada por automatismos, por roteiros que talvez nem façam mais sentido. A psique, de certa forma, se fecha. É exatamente aqui que entra a função do louco. Pensa nele não como uma pessoa, mas como um princípio psicológico vital. A grande tarefa dele é justamente essa: quebrar esses padrões rígidos, dar uma chacalhada nas nossas certezas e nos devolver para o fluxo da vida, que é vivo, que é imprevisível. Bom, a primeira grande atuação do louco é nos ajudar a ir além dessas identidades fixas que a gente constrói. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona? Existe uma armadilha psicológica que é muito comum. O nosso ego começa a achar que nós somos o nosso trabalho, o nosso status, os papéis que a gente desempenha no dia a dia. É como confundir a máscara com o rosto, sabe? A função com a nossa essência de verdade. E então, o louco aparece não com um estrondo, mas quase como um sussurro. Ele lança uma pergunta, que parece sutil, mas que desestabiliza tudo. E se a pessoa não for isso? Essa simples pergunta já começa a criar umas rachaduras nessa imagem tão rígida que a gente tem de si. E o interessante é que essa ação não é sobre perder algo, é sobre se libertar. O louco nos descola desses papéis, quebra aquela certeza do eu sou assim mesmo, e devolve pra gente a possibilidade incrível do eu posso me tornar outra coisa. É o que permite deixar pra trás quem a gente foi para abrir espaço para quem a gente pode vir a ser. Mas essa libertação do ego não é a única tarefa do louco, não. Ele também tem um papel fundamental em como a gente lida com aquela vozinha crítica interna, sabe? Agora vamos ver como o louco interage com o nosso superego, que é basicamente esse nosso juiz interno. Quando esse crítico interno é muito severo, a vida pode virar um campo minado. Cada passo é medido pelo medo de errar, de falhar, de decepcionar alguém. A autocensura fica tão forte que ela simplesmente paralisa. Olha só essa comparação. Ela mostra a virada de chave de um jeito brilhante. De um lado, o superego com o medo de errar. Do outro, o louco dando permissão para experimentar. Ele troca o autocensura por espontaneidade e transforma a culpa em jogo, em leveza. Então, o ponto crucial é este aqui. Criatividade, vitalidade, a vida em si, tudo isso precisa de um espaço livre de julgamento o tempo todo. O louco oferece exatamente esse respiro, lembrando que a perfeição, muitas vezes, é inimiga do que é novo, do que é vivo. Isso nos leva direto para o terceiro papel fundamental do louco. Essa capacidade que ele tem de nos ajudar a conectar com aquelas partes de nós que a gente ainda não entende direito. Enquanto o nosso ego tem uma pressa danada para rotular, para categorizar, para entender tudo na hora, o louco tem uma abordagem bem diferente. Ele nos autoriza a simplesmente estar com as nossas experiências internas, mesmo que elas não façam o menor sentido naquele momento. Ele abre a porta para esse mundo interior riquíssimo, sonhos, imagens que surgem do nada, sentimentos meio ambíguos, impulsos que parecem contraditórios, intuições vagas. O louco permite que a gente acolha tudo isso sem um julgamento apressado. E aqui tem uma ideia que é central. Para o louco, a experiência direta vem sempre antes da compreensão intelectual. Primeiro a gente vive, a gente sente, para depois, talvez, um dia entender. Ele prioriza o fluxo da vida em vez da necessidade de controle. Pode até parecer um paradoxo, mas essa desorganização que o louco traz não é um caos que destrói. Pelo contrário, é uma desorganização fértil. É aquele estado meio bagunçado que é necessário para que as estruturas antigas se dissolvam e algo genuinamente novo possa nascer. Então, para a gente resumir, a jornada que o louco possibilita tem uma lógica bem clara, como a gente vê nesses 3 passos. Primeiro, ele quebra a rigidez. Depois, ele nos liberta daquela lealdade cega ao passado. E, por fim, fazendo isso, ele reabre o caminho para um futuro que ainda não está escrito. E para fechar,
Essa citação, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. A função do louco não é dar um mapa, não é dar respostas prontas. A sabedoria dele é muito mais profunda. Ele ensina a gente a manter a chama da vida acesa, a continuar aberto, curioso e, acima de tudo, a continuar vivo por dentro.